todos. Hoje, então, estamos aqui para a gente debater, né, mais sobre, pesquisar sobre inteligência parapsíquica, né, que é o tema que eu propus aí para a tertúlia matinal, né. Então, a gente vai seguir mais ou menos, coloca lá, por favor, isso, esse roteiro que está aí. Não está dando para enxergar tão bem, mas eu vou ler aqui, né. Nós vamos falar um pouquinho, mostrar aqui a linha do tempo resumida do parapsiquismo, falar um pouco sobre autopesquisa parapsíquica, aí sobre a própria inteligência parapsíquica e também sobre maturidade parapsíquica, né? Nós vamos falar sobre, basicamente, esses tempos aí, esses temas, né? É mais ou menos essa ordem. Bom, vocês ficam à vontade para perguntar, interromper em qualquer momento que quiserem, tá? Não tem nenhum problema. Bom, esse slide aí, apesar de não estar dando para ver tão bem, mas a ideia desse slide aí é uma linha do tempo resumida, né, das principais linhas do conhecimento humano que, de alguma maneira, elas têm relação com o parapsiquismo, né? Então, a gente colocou ali, né, eu vou lendo, então vocês podem tentar, né, acompanhar, mas eu vou lendo aqui, aí vocês vão deduzindo o que está escrito ali, que não tiver escrito, tá? Então, ali tem uma linha do tempo onde a gente está mostrando Idade Antiga, Idade Média, depois nós dividimos mais por séculos, né? Século XVIII, século XIX, século XX e o século XXI, que é o que a gente está atualmente. Então, na Idade Antiga, a gente tem, vamos dizer assim, um certo marco, né, que aí seria o Livro dos Mortos do Egito, né, que é um livro que foi escrito pelos sacerdotes do Egito Antigo. Nesse livro, os sacerdotes falam da existência de um veículo semelhante ao corpo físico, que eles denominavam de Ka, que seria tipo como se fosse o psicossoma, né? Então, ali já é, vamos dizer assim, alguma coisa que a gente tem que faz a referência, né, à existência de um corpo que não é o corpo biológico, né? Então, isso cerca de 4.000 anos antes, né, da era cristã aí. Depois, um outro marco interessante, já na Idade Média, embora o livro até seja um pouco mais antigo, mas estima-se que esse livro tenha sido, de fato, escrito no século VIII, que é o Livro dos Mortos, também outro Livro dos Mortos, que é o Livro dos Mortos tibetano, que é chamado de Bardo Thodol, né? Esse livro, o conteúdo era transmitido oralmente, mas lá pelo século VIII, mais ou menos, aí alguém lá, né, resolveu realmente colocar o conteúdo do livro de maneira escrita, né? E o que tem nesse livro, né? Esse livro é uma espécie de guia, né, para as pessoas depois da morte. Então ele chama o período, né, a cultura tibetana admite-se o processo da seriexologia, né, ou seja, da reencarnação, e eles chamam esse período entre vidas de bardo, por isso que o nome do livro é Bardo Thodol, né? Esse é o nome, Bardo Thodol, escreve Thodol, né? Então, nesse livro, o que consta nesse livro, né? Esse livro ele fala que quando a pessoa está para fazer o processo da dessoma, né? Então, em geral, você teria uma espécie de sacerdote, um monge, né, que ficaria lendo para o moribundo o conteúdo desse livro, que era uma espécie de guia na vida futura. Então, ele falava que esse período do bardo era uma coisa semelhante ao estado de sonho, né, que é o período intermissivo. Então, é como ele faz uma semelhança. E tem um outro, né, escrito, né, que é a Doutrina do Estado de Sonho, que também é um livro tibetano, que exatamente fala que você pode atingir esse estado de sonho mesmo estando dentro do processo da vigília física humana, que seria o processo da projeção consciente, né? Então, são dois livros aí antigos, né? Então, um da Idade Antiga, né, esse do Egito, e depois esse outro do Tibete, né, na Idade Média. Ainda na Idade Média, a gente tem ali o surgimento, não se tem exatamente uma data muito bem definida, que seriam
algumas ordens secretas, né? Onde que mexiam mais com o parapsiquismo. As duas mais conhecidas que eu coloquei ali seriam a ordem Rosa Cruz e a maçonaria, tá? Então, essas duas ordens, né, elas têm essa característica e elas foram, vamos dizer assim, se mantendo aí ao longo dos séculos, né? De alguma maneira, e elas também têm esse processo da questão de mexer com o parapsiquismo. Aí depois, já no século XVIII, que aí já andando um bocado mais para frente, a gente tem o magnetismo animal, como foi chamado, né? Que é um termo que foi criado pelo Mesmer. Não sei se o pessoal aqui lembra, né? Às vezes tem até aquele nome, mesmerismo e tal. O que era a ideia do Mesmer? Ele queria, às vezes, curar pessoas pelo um processo que ele chamava de magnetismo animal, um processo magnético, né? Às vezes usava o processo de imã, ainda tinha muito, vamos dizer assim, processo meio que místico junto, misturado, né? Mas o interessante do magnetismo animal é que ele foi o princípio para depois, alguns anos mais tarde, já no século XIX, surgir o hipnotismo, o processo da hipnose. Outra coisa que também surgiu ainda no século XVIII, que também tem alguma relação com o processo do parapsiquismo, é a própria psiquiatria, que surgiu em 1793. A psiquiatria, né, por que ela tem a ver? Porque justamente antigamente as pessoas que tinham um processo de parapsiquismo desequilibrado, elas eram tratadas como doentes mentais, né? Então, quando a psiquiatria surgiu, ela foi, vamos dizer assim, vasto material que ela tinha de pessoas de trabalho, eram pessoas que tinham processos parapsíquicos desequilibrados, né? Então, aí depois o hipnotismo, já no século XIX, 1841, aí depois o espiritismo, né, em 1857, lá com Allan Kardec, que aí já foi uma certa sistematização, ele tentou fazer uma certa sistematização dos fenômenos e tal. E menos de 20 anos depois do espiritismo, surgiu a teosofia e a metapsíquica, né? A teosofia ainda mais ligada ao processo místico e a metapsíquica tentando ligar mais ao processo científico, né? Em 1879, pelo menos é o que está aqui, o pessoal aí da psicologia que pode me dizer, mas diz que é o surgimento da psicologia, né? Que ela surgiu. Então você vê que o século XIX teve, vamos dizer assim, uma efervescência de surgimento de várias linhas do conhecimento humano que de alguma maneira, né, o parapsiquismo tem alguma relação, né? E a parapsicologia só foi surgir enquanto, né, considerada assim uma ciência de estudo, uma disciplina de estudo, em 1953, já no século XX, né? E depois a gente tem a projeciologia e conscienciologia já no início da década de 80. Então, a ideia de a gente mostrar essa linha do tempo resumida é só para a gente ver, assim, como é que o parapsiquismo vem sendo estudado, vamos dizer assim, pelas diferentes linhas do conhecimento, para a gente ter mais ou menos uma ideia. A gente vê que quanto mais para trás você anda, você vê que a coisa era bem mais precária, né? Quando você vai chegando já próximo do século XIX, você vai tendo várias linhas do conhecimento humano que, de alguma forma, elas se interessam, né? Vamos dizer assim, ou pelo menos elas perpassam um pouco esse estudo, né? Então, é interessante mostrar isso, né? E aí a Conscienciologia que surgiu já na década de 80, já no século XX, né? Beleza, gente? Então, bom, isso é só para a gente se situar mais ou menos assim, onde é que a gente se encontra. Uma característica importante que a gente pode falar do século XIX e o século XX é o seguinte: no século XIX, principalmente, justamente quando surgiu mais essas diversas linhas do conhecimento humano, também começou a se ter uma procura para explicações mais racionais para os parafenômenos, né? Só que você tinha duas condições que eram muito comuns, que era a pesquisa não participativa, que era o pesquisador, ele não, entre aspas, ele não fazia pesquisa com ele só pesquisava os outros, né? Então, os médiums, né, da época lá, né, eles eram submetidos a uma série de experimentos, um monte de coisa, por diversos pesquisadores, mas esses pesquisadores, eles não faziam experimentos com eles, tá certo? Eles só pesquisavam o parapsiquismo nos outros. Essa era vamos dizer assim, a coisa comum. Uma das razões por que tinha isso, justamente porque, primeiro,
pensava-se que, na verdade, o parapsiquismo era apenas, vamos dizer assim, para alguns, né? Ou somente alguns é que de fato tinham esse processo e outros não tinham. A outra condição é porque o pesquisador, numa tentativa de ficar isento e dizer que não estava interferindo dentro dos fenômenos que estavam acontecendo, ele também não entrava na história. Então, o pesquisador, por isso que era uma pesquisa não participativa. A outra coisa que também era comum, né, era exatamente o sensitivo não pesquisador, né? Ou seja, o cara, às vezes, ele era objeto de pesquisa, né, por outros pesquisadores, mas ele mesmo também não se pesquisava. Ele só produzia lá os fenômenos, ajudava a fazer os fenômenos, mas ele, por exemplo, não tinha nenhum processo, às vezes, assim, dele mesmo pesquisar o fenômeno, né? A gente vai encontrar, assim, alguns, poucos, vamos dizer assim, sensitivos que, de fato, por exemplo, chegaram a escrever, às vezes, alguma coisa de punho próprio, descrevendo como é que aconteciam os processos. Então, por exemplo, um livro que eu acho que vale a pena ler é o livro da Elizabeth Desesperança. Por quê? Porque se você lê o relato dela, né, ou você vai ler, ela é uma pessoa assim que descreve com um nível bom de sinceridade o processo daquilo que ela está passando, né, e ela escreve isso de punho próprio. Não foi outra pessoa que escreveu sobre o que aconteceu com ela. Ela, por exemplo, foi uma que passou por pesquisas e experimentos feitos por outros, né, pesquisadores, né, foi cobaia de experimentos de outros pesquisadores, mas ela escreveu um livro contando as experiências dela, né? Então, é interessante. Então, assim, mas é raro, e a maioria dos sensitivos, eles não pesquisavam os fenômenos, eles simplesmente vamos dizer assim, se mantinham na condição de cobaia, pura e simples, mas sem fazer a pesquisa por eles mesmos, né? Então, no século XIX e no próprio século XX, a gente vai encontrar essas duas condições. E a ciência, né, convencional, ela, no que tange a pesquisa, eles tentam sempre essa coisa de manter um distanciamento do objeto de pesquisa. Então, ainda hoje é comum você ter gente que pesquisa dentro da ciência convencional o parapsiquismo, mas essa pessoa não pesquisa o parapsiquismo nela, ela pesquisa nos outros, né? E a Conscienciologia tem uma proposta exatamente diferente a essa, né? Que é o quê? É você unir exatamente essas duas personalidades numa pessoa só. Você vai ser, a pessoa é o pesquisador e ao mesmo tempo ela é o objeto pesquisado, né? Então não existe essa de você querer ficar de fora, né? Na verdade é o contrário, você vai trazer a sua pesquisa para dentro, né? É nessa linha aí. Então, quando a gente fala de autopesquisa, né, do parapsiquismo, tem algumas coisas que são interessantes a gente pensar. Primeiro, a raridade dos fenômenos objetivos, né? Os fenômenos objetivos são aqueles em que, na verdade, ele não, assim, ele é percebido por várias pessoas, né? Então, você tem lá, por exemplo, um processo de ectoplasmia, de materialização, onde todo mundo, a pessoa não precisa ter nenhum, vamos dizer assim, parapsiquismo avançado, nada disso, para que todo mundo veja os efeitos daquilo que está acontecendo, né, daquele fenômeno, né? Então, só que esses fenômenos são bem raros, né? E a outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, bem, mas e também qual o propósito de você ter um fenômeno objetivo, mas a pessoa sempre tem que fazer uma pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta que cabe. Eu coloquei aí nesse material que for entregue aí, né, que vocês têm aí na mão, uma série de perguntas para a gente fazer para si próprio, né, em relação a como é que a gente lida com o próprio parapsiquismo, né? E uma das questões é, o que muda na sua vida a partir da autovivência do parafenômeno, né? Muda alguma coisa, de fato? Né? Qual foi a diferença? O que mudou? Né? Então, essa questão é uma questão que eu acho que, de uma certa forma, ela se impõe, né, no sentido da gente ver como que a gente faz as nossas reciclagens, se de fato estamos fazendo reciclagens, né, e como que o parapsiquismo está contribuindo para isso, né? Então, quando a gente pensa nessa questão, por exemplo, que a autovivência do fenômeno é que vai fundamentar a autoconvicção, né? Ou seja,
a gente pode conhecer uma pessoa que tem um parapsiquismo super, hiper avançado. Mas veja, o valor disso ainda é muito relativo e muito pequeno. O que interessa é o que cada um vivencia por si, né? É o que você vivencia e o que você de fato tem confiança naquilo que você está percebendo, né? E esse aqui é o mote do negócio, porque as reciclagens, né? Eu estou falando agora por mim, não por todo mundo, né? Algumas das reciclagens mais sérias que eu fiz, às vezes foram a partir de determinados parafenômenos que aconteceram comigo, das quais eu não tive dúvida nenhuma. Ou seja, é aquele autofenômeno autopersuasivo, ou seja, ele não veio através de outra pessoa. E eu nem precisei que outra pessoa confirmasse aquilo que eu estava vivenciando. Então, aquilo para mim não restava dúvida. E eu acho que o nosso, sei lá, pelo menos um dos objetivos que eu tenho nessa vida é trabalhar com isso. Ou seja, de conseguir obter um nível de parapsiquismo onde você tem uma certa segurança daquilo que você vivencia a partir de você mesmo, né? E a proposta da Conscienciologia também vai nessa linha, né? Da gente desenvolver o parapsiquismo, né? Cada um por si. Eu não preciso de terceiros ou de outros, eliminar os intermediários que me digam o que é, o que não é e por aí vai, né? Então, esse é um ponto aí para a gente pensar, né? Bom, isso tudo nós estamos falando da questão do parapsiquismo, né? Agora vamos pensar aqui um pouco, né? Bom, mas e o parapsiquismo? Ele pode ser considerado um modo de inteligência da consciência ou não, né? Então, a gente pegou aqui, primeiro, uma definição de inteligência, pura e simples, do dicionário Ruais, tá aí, né? Que é faculdade de conhecer, compreender e aprender. Conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento. Compreensão da natureza das coisas e do significado dos fatos, né? Isso é a definição de inteligência, que está lá no Ruais, né? Quando a gente fala de inteligência, né, esse termo, dentro da própria ciência, né, convencional, é complicado porque, assim, não há um consenso total entre os pesquisadores do que de fato é inteligência, né? Então, por exemplo, você tem teoria das inteligências múltiplas, que tem exatamente essa ideia de que, na verdade, você tem vários modos de inteligência, que esses modos de inteligências, eles não atuam exatamente separadamente, mas que eles atuam em conjunto dentro da personalidade humana, né? A personalidade humana age em conjunto com isso, né? Essa é uma das ideias. Tem gente que acha que isso não existe, né? Outros pesquisadores falam que a inteligência é uma coisa geral, única. Então, existe vamos dizer assim, essa discussão dentro da ciência convencional com relação a isso. A gente, no nosso caso aqui, mas se a gente for olhar, né, vamos dizer assim, para as pessoas em geral, né, que a gente conhece ao longo da vida, você vai olhar que as pessoas têm determinadas habilidades, conhecimentos, que não são distribuídos de maneira igual em todas as pessoas, né? Então, se você pegar uma pessoa tem uma habilidade muito grande, por exemplo, musical, outra é desafinada, absurda, não consegue, né? Não tem nada. Aí você pega uma outra pessoa, a pessoa é ótima na área das exatas, matemática. Aí você pega uma outra, ela é boa na parte de línguas, mas na parte de exatas ela é ruim. Então, quer dizer, a gente vê que por mais que você fale assim, a inteligência é igual, ela é igual no sentido de potencial, né? Vamos dizer assim, todas as pessoas têm potencialmente um determinado tipo de inteligência. Mas a questão é, ao longo das diferentes vidas humanas, as pessoas foram, devido às injunções da própria vida humana, né, das experiências que as pessoas tiveram, as profissões que as pessoas tiveram ao longo das várias vidas, elas de alguma maneira vão desenvolvendo mais determinados tipos de inteligência do que outros, né? E é dentro dessa condição que a gente pode falar que sim, existe módulos de inteligência, sim, né? A pessoa que trabalhou as várias vidas com um determinado tipo de assunto, ela provavelmente quando ela chegar aqui numa vida seguinte, ela vai ter mais facilidade em ela reconhecer aquilo, ela entender mais fácil. Não sei, vocês por acaso já passaram por isso, né, na vida de vocês? Tipo, alguma coisa que vocês tenham reconhecido que aquilo para vocês era mais fácil, assim,
não tinha tanta dificuldade. Então, provavelmente, aquilo ali demonstra que você deve ter mexido com aquilo no passado, de alguma coisa, algum nível, você mexeu com isso, né? Então, esse é uma coisa a se colocar, né? Aí a gente colocou aqui a definição, então, do que seria a inteligência parapsíquica. Isso aqui é um verbete que eu defendi agora, ainda já em 2017, né? Mas esse é um tema que a gente vem pesquisando já há um tempo bom aí, né? A gente tem um curso livre sobre esse assunto, já tem mais ou menos uns 10 anos, né? Então, na definição que está na enciclopédia, que está ainda também no material que a gente entregou para vocês, né? Está escrito aí, é a capacidade de a consciência, homem ou mulher, vivenciar os parafenômenos, perceber e interpretar as realidades multidimensionais relacionadas a si ou ao outrem, de maneira lúcida, cosmoética e universalista, né? Ou seja, a gente pode fazer uma analogia mais ou menos a seguinte, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, uma pessoa tem o sentido da visão, né, nem todo mundo vai ter a inteligência espacial desenvolvida, mas a inteligência espacial ela tem muita relação com o sentido da visão, da pessoa ver espacialmente uma coisa, né? Tem a ver bastante com isso. Mas observe, só o sentido puro, né, vamos dizer assim, ele não garante a existência da inteligência espacial, né? A gente pode fazer uma analogia similar com a inteligência parapsíquica. Parapsiquismo todo mundo tem, mas e a inteligência parapsíquica? Como é que fica, né? Então seria mais ou menos a mesma uma analogia, né? Então você tem o parapsiquismo seria o sentido, né? Vamos dizer, aí no caso seriam os parasentidos, né? Mas o fato da pessoa ter aquilo não significa que ela de fato tenha inteligência parapsíquica, né? Ou seja, que ela tem exatamente aquela habilidade. Uma das coisas que a gente pode demonstrar essa condição, por exemplo, aquilo que a gente chama de parapsiquismo despercebido, que é a pessoa passa por um fenômeno e ela nem notou que aquilo era um fenômeno. Às vezes ela vai descobrir, vai saber que aquilo era um fenômeno, às vezes anos depois que aquilo já aconteceu. Então, quer dizer, o parapsiquismo está ali, mas a pessoa não está lúcida a respeito do próprio parapsiquismo dela, né? Então, esse é um ponto que faz a diferença e dá para a gente entender um pouco essa distinção aí, né? Entre meramente o parapsiquismo e a inteligência parapsíquica, né? Outra coisa interessante da gente falar aqui é que no livro 700 Experimentos, né, o professor Valdo Vieira, ele coloca que há 3 inteligências, modos de inteligências que são prioritárias da consciência desenvolver pensando na questão da evolução, que seria a intelectualidade, o próprio parapsiquismo e a comunicabilidade, né? Então, a intelectualidade é exatamente esse processo do raciocínio lógico, né, da pessoa estudar isso, né, entender como que é que se faz para fazer toda uma cadeia de raciocínio, argumentação. O parapsiquismo, exatamente, é o processo da inteligência parapsíquica, né? E a comunicabilidade, que exatamente tem a ver com um processo até didático e também com o processo de você entender e passar a informação adiante. Então, o desenvolvimento desses 3 modos de inteligência, né, eles combinados, eles vão culminar na inteligência evolutiva. Ou seja, o que eu quero dizer? Não dava para a gente falar em inteligência evolutiva sem falar de parapsiquismo. Senão a inteligência evolutiva ela é muito magra, né? Desculpa. Só teoria. Só teoria, exatamente. E a inteligência evolutiva, se você vai ler lá na definição que o professor Valdo colocou, que é o entendimento básico dos mecanismos do cosmos e da própria evolução. Então, é como se a pessoa, ela, de alguma forma, ela soubesse, se ela, vamos dizer assim, olhasse o processo evolutivo, ela soubesse se localizar onde é que ela se encontra dentro daquele processo evolutivo, né? Ela vai entender isso. Não só o dela, mas também entender a das outras pessoas, né? Então, observe que, para isso, você precisa de parapsiquismo, porque você precisa ter minimamente umas ideias a respeito de como é que é a sua holobiografia,
que é que você faz, como é que é o seu nível de assistência, né? Então, tudo isso vai, de alguma forma, dizer onde é que você está dentro do processo evolutivo, né? Então, a inteligência parapsíquica ela é uma das inteligências prioritárias a serem desenvolvidas pensando dentro do processo evolutivo, né? Gente, se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Porque às vezes, eu não sei, se alguém quiser perguntar, não tem problema, tá? Sim, já pode, não tem problema. Então, eu vou abrir o debate. Pode abrir. Primeiro, obrigada pelo tema, é um tema extremamente importante, que eu me afinizo muito também, sou pesquisadora e concordo com você. E muito bem colocado na sua definologia, você coloca ao final que o parapsiquismo, a inteligência parapsíquica tem que ser de maneira lúcida, cosmoética e universalista. Então, dentro dessa sua definição, eu gostaria de fazer uma colocação que, assim como eu, você e praticamente todos os colegas, provavelmente já vivenciaram muita coisa no extrafísico e sabemos que amparadores se transfiguram, né? Eles se transfiguram de musgos, animais, imagens de Nossa Senhora e tudo, para poder fazer o rapport com o assistido. Eu queria saber se você acha que aqui no intrafísico também nós poderíamos fazer isso, dentro do contexto da inteligência parapsíquica. Aí você fala no processo de transfiguração? Dentro de uma infiltração. Você poderia, por exemplo, entrar em algum ambiente com outro paravisual sem ser de conscienciólogo? Você poderia se travestir ou transgredir algumas, entre aspas, normas conscienciológicas aqui no intrafísico? Ou você acha que isso não é possível? Não, eu penso que sim, possível é. Eu não vou dizer para você, mas se você me perguntar, você já teve essa experiência? Eu nunca. Entende? Assim, dentro da possibilidade, eu acho que o parapsiquismo, ele é uma coisa praticamente infinita. Muita coisa que a gente provavelmente pensaria aquilo como sendo uma coisa, vamos dizer assim, derrogação de leis, vamos dizer assim, do universo, na verdade aquilo é falso, às vezes não é uma derrogação, é só porque a gente não conhece o mecanismo. Vou dar um exemplo básico, né, de fenômeno já documentado. Por exemplo, a parateleportação. Um negócio assim que é muito... Por exemplo, eu nunca presenciei uma parateleportação, mas tem aí documentado, né, vários casos de parateleportação, por exemplo, lá do Mirabelli. Por exemplo, se você for pensar do ponto de vista muito físico, você vai falar, esse negócio não existe, isso é uma coisa que não tem. Mas observe, mas ele é um fenômeno que está documentado, né? Tem aí. Então, quer dizer, a rigor isso pode ser possível sim, por que não? Não sei, né? A mesma coisa quando você pensa, por exemplo, né, esses fenômenos, principalmente os fenômenos de efeito físico, são exatamente por isso que os pesquisadores do século XIX, né, eles chamavam muito a atenção, o que chamava mais atenção a eles eram os fenômenos de efeitos físicos, porque eles são muito, exatamente, aparentemente, derrogam leis do universo físico, por isso que chamam mais atenção. Agora, o interessante, uma coisa, né, da gente parar e para pensar, é que às vezes, vamos dizer assim, a magnitude do fenômeno ou a ostensividade do fenômeno não necessariamente tem relação com o conteúdo, no seguinte sentido. Às vezes um fenômeno bem mais sutil, ele pode ter um conteúdo muito mais avançado, por exemplo, do que um fenômeno de materialização. Então, na hora que a gente começa a pesquisar isso, o parapsiquismo mais a fundo, então você começa a sobrepesar que existe uma coisa que a gente chama de forma e existe uma coisa que a gente chama de conteúdo. Né? E às vezes a forma ela pode ser, vamos dizer assim, muito ostensiva, ela pode ser um negócio gritante, no entanto o conteúdo às vezes não é tanto, né? Então, às vezes um outro fenômeno mais simples, mais sutil, pode, vamos dizer assim, ter um nível de, né, a qualidade do conteúdo pode ser mais profunda, né? Tá. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do parapsiquismo, da inteligência parapsíquica no contexto universalista. O que seria para você? Seria o seguinte, a ideia, eu vou passar aqui, coloca o slide ali para eu poder mostrar ali uma coisa. Deixa eu mostrar isso aqui. Ó. A gente pode falar isso pensando nesse contraponto que está ali. Ó.
de imaturidade versus maturidade, aí no caso, né? Parapsíquica. A gente pode falar da seguinte maneira: quanto mais imatura é o parapsiquismo, mais dependência tem dentro do processo, incompetência, no caso de uma das partes, pelo menos, improdutividade e é mais egocêntrico, né? Quando a gente caminha para um lado que é mais da maturidade, aí a gente vai ter mais um processo de interdependência, de competência das partes envolvidas, produtividade e é mais altruísta. Então, quando a gente pensa nesse processo, por exemplo, mais altruísta e nessa questão do universalismo, a ideia que tem, ou que vamos dizer assim, que eu quis colocar na ideia da definição da inteligência parapsíquica é exatamente porque não cria a dependência. Ela, na verdade, ela é um processo em que as duas partes que estão envolvidas ganham. Você não vai ter uma relação onde só um dos lados, vamos dizer assim, está ganhando. Na verdade, os dois lados estão ganhando e os dois lados têm um nível de autonomia. Então, o universalismo, ele também vai se expressar nessa autonomia que ele dá para a outra pessoa, né? Ou seja, então não é o guru que está dizendo para outra pessoa, olha, a coisa é assim, não. É feita de uma maneira em que a outra pessoa também, ela de alguma maneira, ela vai ser, a experiência dela é ser levada em consideração, a experiência dela vai ser, vamos dizer assim, de alguma maneira, ela vai ganhar com aquilo. Você está falando então de outras linhas de conhecimento, por exemplo, ou não? Não, estou falando da Conscienciologia mesmo. Não. Sim, da Conscienciologia, mas quando você fala em universalismo, a gente abrange, dentro desse paradigma que você está trazendo, dentro desse contexto de inteligência parapsíquica, a gente poderia abranger outras linhas de conhecimento para ser universalista ou não? Eu acho que não é necessário. A Conscienciologia já é universalista, né? A gente, vamos dizer assim, que a gente não pode confundir universalismo com, vamos dizer assim, fazer média. Então, eu, por exemplo, eu quero fazer uma média com o pessoal da psiquiatria, sei lá, por exemplo, uma linha de conhecimento ou alguma coisa assim, e vou fazer algum tipo de concessão em relação a algum princípio, alguma coisa, vamos dizer assim, cosmoética para dizer que eu estou sendo universalista. Não. Você tem, né, vamos dizer assim, esse universalismo aqui é um processo de intenção. Observe que o que eu quero chamar a atenção é para isso. Ou seja, a pessoa que, por exemplo, vamos supor, você está fazendo assistência para uma outra pessoa. Mas a intenção é ligada à cosmoética, não? Isso. Então, você está fazendo um processo de assistência para outra pessoa, mas você não tem intenção de criar uma dependência na outra pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer é, você pode agir de modo universalista com uma pessoa. Universalismo não tem a ver exatamente com quantidade, tem a ver muito com isso. Eu posso agir de maneira universalista com uma pessoa e egóico com 50. Então, é um processo de intenção, da intenção da pessoa que está atuando ali naquele momento. Essa que é a ideia, vamos dizer assim, se a gente for pensar em termos de universalismo. Então, e outra, de você estar aberto a ouvir o outro lado, né? Entendendo as deficiências que a pessoa, por acaso, possa ter, seja ela de uma determinada linha de conhecimento que não seja a sua, né? Mas você não vai, tipo assim, abrir mão ou falar alguma coisa que, tipo, vai diminuir, na verdade, vamos dizer assim, o seu conhecimento por causa que você quer fazer uma média, entendeu? Essa ideia aqui que é exatamente isso. Tá, okay. Então, o universalismo nesse sentido mais amplo, assim. Valdirene. Obrigada. Rômulo, eu fiquei pensando aqui que você falou sobre a inteligência evolutiva e falou da intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade. Então, as pessoas elas querem muito desenvolver o parapsiquismo. Para aquela pessoa ainda que gostaria de conjugar esses três tipos de inteligências, como que você vê assim, o desenvolvimento dessa inteligência evolutiva? Por exemplo, falta para a pessoa intelectualidade, comunicabilidade, mas ela quer desenvolver, conjugar essas três. Qual seria o caminho dentro do que você estudou e dentro dos 10 anos? Olha, vou te dizer que uma das coisas que ajuda muito é a docência. Porque a docência, ela de alguma forma, ela vai juntar, a docência conscienciológica, principalmente. Ela vai juntar um pouco essas três coisas. Se você olhar, né, que a pessoa que é docente, ela tem o processo do amparo. Então, ela vai poder ter um contato mais estreito com o amparador. Então, aí ela pode trabalhar, desenvolver mais o parapsiquismo dela.
Além disso, para ela dar aula, ela vai ter que estudar, então ela vai ter que desenvolver a intelectualidade. E, evidentemente, ninguém dá aula mudo, a pessoa tem que falar. E você tem que compreender a dúvida da pessoa que está te questionando. Então, aí entra a comunicabilidade. Então, eu acho que a docência ela é uma das coisas mais inteligentes, porque ela junta essas três coisas, né? A pessoa, então, que entra dentro da docência conscienciológica e permanece, ela está trabalhando isso. Então, por exemplo, assim, e especificamente, determinados tipos de curso, né, você sente um amparo assim de uma maneira que você não tem dúvida com relação àquilo que você está percebendo, né? Então, eu posso citar aqui exemplos, sei lá, eu posso citar exemplos pessoais, né? Que eu, por exemplo, eu estou dando aula de Conscienciologia desde 2003, né? Nunca deixei de dar aula durante esse tempo todo, né? E mira e mexe, quando eu vou dar aula de alguma coisa, eu percebo o amparo ali, o amparador, as ideias que o amparador influi. Então, você começa a observar como é que o amparador trabalha mais com você, né? Por exemplo, no meu caso, eu já observei que eles mexem muito com a minha memória. E, às vezes, eles trazem à minha memória determinados fatos que eu já vivenciei, às vezes, há muito tempo atrás, mas, às vezes, é para eu falar e citar aquele exemplo, porque aquilo, de alguma maneira, vai esclarecer, elucidar uma questão que alguém tem ali, né? Então, eu vejo que é isso. Eu acho que, assim, a docência, eu diria que é uma das melhores coisas que tem para a pessoa juntar essas três aí, né? Porque, claro, a pessoa pode ir lá fazer uma graduação num curso, ela vai trabalhar um pouco a intelectualidade dela, né? Mas, vamos dizer assim, acho que a docência conscienciológica, ela, de alguma maneira, ela junta esses três, assim, muito bem. Marilu. Ô, Rômulo, seguinte, dentro dessa primeira questão aí dos parafenômenos, né, já experimentado, você com a sua experiência pode compartilhar ou dar umas dicas para a gente, que eu tenho muita curiosidade de procurar entender, é a pré-cognição, a premonição. Uhum. Como que acontece? Porque muitas vezes você está sentado num lugar e tal, e vem, ou você está andando, essa pré-cognição, essa premonição acontece. Outras vezes é através de uma projeção. Então, eu não sei definir como que acontece, qual é o... É bem complexo. Eu perguntei uma vez para o professor Valdo, ele foi responder outra pergunta, não me deu a resposta. Umas 3 vezes, e não me deu a resposta. E eu perguntei umas vezes para o Hernande Leite, ele me falou também alguma coisa, então, não é que eu estou querendo pesquisar essa área, eu estou querendo entender um pouco melhor isso. Vamos dizer assim, no caso da pré-cognição, né, vou te falar assim, mais ou menos a ideia que eu tenho, né. Bom, provavelmente aquilo, né, no intrafísico vai acontecer mais à frente, mas extrafisicamente existe uma série de fatores que de alguma maneira eles indicam que aquele evento vai ocorrer. E aí a pessoa, né, no caso aí o sensitivo, pode captar isso de diferentes formas e maneiras, locais e condições. Então pode ser na vigília física, pode ser durante uma projeção, né? Então, por exemplo, eu já tive, assim, que eu me lembro, pelo menos umas, assim, 3 precognição mais marcantes, né? Algumas até de dessoma de pessoas da família e tudo. Então, assim, e como é que, por exemplo, em alguns casos, às vezes a gente não sabe, porque quando você, às vezes, percebe aquilo, você também, como aquilo ainda não aconteceu, você também não sabe se aquilo vai acontecer ou não, né? Dá sempre aquela dúvida, fala alguma coisa ou não. Na dúvida, se abstém, não fala nada e espera ver o que dá, né? Então, por exemplo, eu já tive precognição de dessoma de ente familiar e aquilo, por exemplo, eu sei que aquilo foi bem nítido porque eu tinha feito anotações a respeito e tal. E a coisa aconteceu uma semana depois. Então, aí, tipo, né, você não fica com dúvida porque você escreveu aquilo. Você não está tirando, né, de uma coisa da imaginação, entendeu? Agora, o que eu vejo? Aquilo já existe vamos dizer assim, um contexto extrafísico ligado, às vezes, àquele evento, àquele processo que, de alguma maneira, você capta aquilo. Ou seja, porque o amparador realmente queira
que você se prepare para aquela condição, que vai acontecer aquilo, ou você mesmo capta animicamente, né? Sem interferência de aparador, mas você capta aquilo, através de tipo como se fosse uma psicometria. Essa que você falou da... Pega esse daqui. Não tem problema. Não, é porque está gravando. Quando você falou da premonição da relação ao parente. Então, eu também tive isso, mas levou 2 meses e meio a 3 para isso acontecer. E foi interessante que eu me coloquei no lugar, falei, não é fulano, que era minha mãe, falei, não, é eu que vou. Naquela época eu não marcava nada, eu falei, eu vou desencarnar. Era o termo que eu usava, desencarnar. Aí aconteceu isso, eu fiquei de boca aberta, né? Porque eu preparei a minha mãe para minha dessoma, não para dela. Foi o contrário. Agora, essa, por exemplo, que você falou, no estado de vigília, isso aí aconteceu várias. Eu estava em casa, só um exemplo, e fui abrir o portão para uma pessoa sair. E meu carro estava parado assim do lado, e são várias garagens, mas como estava muita gente, eu coloquei aqui do lado. Na hora que eu levantei, eu ouvi, vai bater no seu carro. Eu falei, mas como assim vai bater no meu carro? Meu carro está parado. Aí chegando, atravessando ali, chegando perto do carro, vai bater no seu carro. Eu falei, mas como vai bater no meu carro? O cara dirige muito bem, meu carro está parado, eu estou dormindo ainda. Eu abri o portão, foi só o tempo de eu virar e escutar. Bateu no seu carro, foi batata. Né? Então é aquela história. Como que você vai acreditar no negócio? Mas aí Como eu vejo você que são vai fenômenos questionar? por exemplo, esse aí eu vejo como diferente. Eu não acho que é o mesmo, não é exatamente pré-cognição esse aí. Isso aí para mim é uma outra coisa. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu também já passei por isso, inclusive uma coisa relacionada a carro. Uma vez eu estacionei, eu já contei isso aqui já em contou, outra, conheço, legal. né, que eu estacionei o carro no lugar e dei aquela ideia, deixei não. Aí eu olhei assim e falei, mas não tem nada, eu não deixei. E aí aconteceu, o carro foi arrombado. Isso, por exemplo, não foi pré-cognição, isso aí foi exatamente um aviso extrafísico direto, é um pouco diferente. Né? Às vezes a pré-cognição eu vejo que ela tem um caráter assim, às vezes mais profundo, né? Não sei, talvez um pouco mais distante no tempo, entendeu? Tipo igual esse, por exemplo, que eu contei, né? Doente lá que eu perdi, que foi mais de uma semana depois, entendeu? É um tempo mais elástico. Esse que está assim, acho muito próximo, eu já não... Outra coisa importante que a gente tem que pensar é o seguinte, isso é uma coisa séria também. A gente tem lá uma listagem no Projeciologia de vários fenômenos, são um monte, tem uma seção inteira, né? É interessante a gente ler como é que é a definição de cada um, etc e tal. Mas a gente não pode ficar preso somente à questão de, eu vou classificar, isso aqui é isso aqui é aquilo. Porque se você faz isso, há uma chance, na verdade, de você também mutilar alguma coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o parapsiquismo é uma coisa bem complexa. Às vezes o fenômeno é bem complexo. Ele, na verdade, ele não é ou só a clarividência, ou só a clareaudiência, ou só não sei o quê. Às vezes ele é algumas coisas dessa em conjunto. O fenômeno às vezes é composto. E aí, às vezes tem uma coisa que predomina mais, outra menos, né? Por exemplo, a pessoa vai lá e faz uma psicometria. Aí a pessoa faz uma psicometria, sei lá, de um objeto, de uma coisa, e ela começa, por exemplo, a ver cena, imagens ligados àquele objeto. Aí a pessoa pensa, agora já está indo para um lado parecendo retrocognitivo. Entende? Então, os fenômenos, eles não são assim estanques, né? Se a gente ficar com a ideia de que os fenômenos são muito estanques, aí a pessoa pode correr o risco também de mutilar as percepções dela. Então, eu acho que é importante a pessoa ler bastante, ver as definições de cada um, mas quando ela tiver a experiência dela, vamos dizer assim, os diferentes fenômenos, ela tem que ir lá e olhar quantos daqueles ali podem se encaixar dentro daquela classificação, por exemplo, né? Que aí às vezes ela vai ver que às vezes tem mais de um. Dentro disso que você está falando, porque geralmente diz que a pré-cognição é algo catastrófico, mais pesado, também dentro disso aí é relativo, porque a última vez que eu vim para cá, eu tive uma que foi fantástica, foi ótima, ao invés de ser uma coisa pesada. Então eu fico, poxa, se é uma coisa mais forte,
E foi uns 5 dias antes, depois aconteceu. Uma vez eu estava indo para a praia também, o negócio de não querer ser bonzinho, não falar não, também prejudica muito o negócio em relação... Eu estava indo para a praia, eu estava com meu sobrinho, mais uma pessoa, e eles não dirigiam. E eu vi o que tinha acontecido. Que eu passei mal, vim, fiquei quase que dessomei mesmo por causa disso. Aí na hora que ele chegou, eu acordei chorando, voltei para o corpo chorando, porque eu tinha visto uma pessoa de branco falando para eu não ir, porque eu tinha isso. O que aconteceu, tia? Falei, não foi nada não. Falei, eu não queria atrapalhar a viagem deles, o passeio deles, né? Porque eles trabalhavam no banco na época. Eu era professora, mas eu tinha umas fériasinhas, né, que eu poderia emendar. Acabei indo, quase que eu fui. Depois eu falei, poxa, por que eu não escutei? Né? Mas aí você fala, será que foi sonho? Eu não tinha nada de conhecimento da Conscienciologia. Então, a pré-cognição tem hora que me assusta. Você não sabe como mas lidar. aí tem duas coisas. Uma questão é a questão da anotação, por exemplo, quando você anota, logo que você tem aquela percepção, alguma coisa, mesmo que, igual eu tô falando, né? Se você anota depois que passa e aquilo acontece, aí você não tem dúvida que aquilo está escrito. E você escreveu antes e não está escrevendo na hora que o fato está acontecendo. Então aí você não tem dúvida. Essa outra coisa de associarem muito a precognição como uma coisa negativa, esse é um processo basicamente emocional. Então, na verdade, você vê, é uma questão de interpretação e o peso emocional, às vezes, que a gente dá àquilo, né? Às vezes não precisa ter assim, por exemplo, né, sei lá, meu ente querido que eu perdi, eu não preciso ficar, como se diz, chorando todas as pitangas porque a pessoa vai dessomar, né? Então, depende, às vezes aquela informação que você está tendo é exatamente para te preparar, para que você possa ajudar as outras pessoas que estão em volta, né? Então, depende de como a gente interpreta a informação. O fato é o mesmo, ou o parafato, né? E agora a interpretação que a gente faz dele, né, como a gente usa a informação é que muda. E é isso que também vai dizer o quanto que a gente tem, né, de inteligência parapsíquica e quanto a gente não tem. Que a ideia da inteligência parapsíquica é o emprego que você faz com o parapsiquismo, né? Não é só o parapsiquismo em si, né, mas é o emprego que você dá para ele. Se o seu emprego do parapsiquismo é inteligente ou ele é burro, né? Às vezes a gente emprega de maneira burra o parapsiquismo. Então, que inteligência é essa? Não é inteligente tanto, né? Bom. Quem quer? Lá em cima. Está funcionando? Tá. Eu entendo que esse processo, ele ocorre de diferentes formas e de acordo com cada um. Por exemplo, no meu caso, eu sempre tive muito pré-cognição, mas estava relacionado e está relacionado à assistência. Então, nesses 20 anos todos de assistência que eu tenho, eu sempre tive muita pré-cognição com grandes acidentes. E aí eu fui registrando e fui observando, porque depois, na sequência, ia desencadeando. Geralmente, no meu caso, tem relação com dessoma coletivo. Sempre teve. Então, grandes terremotos, acidentes de avião, tudo isso eu tinha essas pré-cognições, mas lá no extrafísico. Quando eu estava no extrafísico, quando eu estava voltando, eu tinha essas pré-cognições. E eu fui fazendo esses registros e fui observando por que isso acontecia. E eu fui relacionando com assistência. Entendeu? Então, eu tinha pré-cognições de aviões caindo com muita gente, né? Terremotos, essas coisas todas. E eu fui observando que tinha relação realmente com assistência, estava dentro do processo de assistência. Aí coisas assim como dessoma, de familiar, essas coisas assim, não são muito frequentes, mas geralmente acontece comigo com a dessoma coletiva e num processo sempre maior, assim. Mas eu entendo que que com cada um ela ocorre de forma diferente, pelo relato que eu observo de outras pessoas, né? E ela se dá de forma diferente, a pré-cognição. Eu diria que, na verdade, não só a pré-cognição, mas qualquer fenômeno que você pegar, não, mais especificamente as pessoas vão ter experiências diferentes. Sim, em relação coisas àquele fenômeno. diferenciadas. Né? Porque, igual como eu estou falando, você
o motivo pelo qual o fenômeno ocorre, ele pode ter vários fatores, que influem nisso. Uma coisa que provavelmente também deve ter influência é exatamente o processo do sensitivo. Tem pessoas que são mais predispostas, vamos dizer assim, né? Porque elas às vezes já trabalharam mais com parapsiquismo, e às vezes com aquele tipo específico de parapsiquismo, a ter aquele tipo de fenômeno, enquanto outras não tanto. Então, isso tem a ver até com o histórico pessoal, né? que a pessoa tem, né? Então, e por isso que nesse questionário que está aí, até coloquei, tem uma pergunta aí, que é: qual é o fenômeno que mais ocorre com você? Para a pessoa parar e pensar exatamente assim, tem algum fenômeno que predomina? Né? Que tipo de fenômeno é esse? Por quê? Porque se tiver um certo predomínio, aí você pode, surge uma linha de investigação para você pensar a respeito de um perfil parapsíquico, né? De algum tipo de fenômeno que você tenha mais habilidade. Às vezes aquilo, inclusive, vai indicar para você qual foi o tipo de parapsiquismo que você fez mais no passado também. São coisas para a pessoa pensar, né? Júlia. Professor, bom dia, tudo bom, né? Então, eu gostaria de comentar, assim, em relação ao que ela falou, né, que depende muito de cada pessoa, né, dos tipos de parafenômenos e tudo, né? Só que, assim, eu entendo que lá no extrafísico tudo é diferente, e ao mesmo tempo não é. Por exemplo, o tempo é muito relativo, né? O tempo. Então, em relação, por exemplo, à pré-cognição, você está captando algo que vai acontecer aqui no intrafísico, porque acontece comigo muito pré-cognição com relação aos fenômenos da natureza, muito mesmo, assim. Os tipos de pré-cognição que eu tenho mais é em relação aos fenômenos da natureza e aí, por exemplo, quando teve a tsunami, um mês antes, eu vi, assim, eu tenho a pré-cognição, mas a minha pré-cognição não é uma clara evidência extrafísica do fenômeno, sabe? Então, eu fui dar uma pesquisada a respeito, assim, e aí eu constatei que tem como se fossem uns registros no extrafísico inclusive eu li alguma coisa sobre esteira cósmica, uma esteira como se fosse registrando esses parafenômenos, assim, e eles ficassem num determinado local em que você acessa. Como o tempo é muito relativo, o que aconteceu aqui, o que aconteceu lá, o que vai acontecer, na verdade já está acontecendo, e aqui não está acontecendo ainda. Mais ou menos eu fui dar uma pesquisada, porque eu fui pensar, bom, precognição, aquele fenômeno vai acontecer, eu estou vendo aquele fenômeno antes, como que você pode fazer uma intervenção para que ele não aconteça? Como que você pode, se esse fenômeno já está pronto em algum lugar? Mais ou menos assim. Aí eu vou te dizer como é que eu vejo isso, né? Você vê que as pessoas gostam, às vezes elas se atêm mais a uns fenômenos que desafiam mais, vamos dizer assim, a racionalidade das pessoas. Então, a precognição, do mesmo jeito lá que as materializações também, né? Vamos dizer assim, elas desafiam a racionalidade da pessoa. Como é que pode aparecer um objeto aqui se esse objeto não estava aqui? De repente aparecer, né? Sei lá. Então, no caso da precognição, é exatamente isso. Aquilo já aconteceu, não aconteceu, né? Então, eu vejo o seguinte, aquilo, extrafisicamente, de alguma maneira, ele já estava, vamos dizer assim, ele já estava mais ou menos, tinha fatores que estavam prenunciando que aquilo pudesse acontecer. Então, o que o sensitivo está fazendo é captando essa condição. Agora, você falou de uma outra coisa, que eu não sei se é esse o termo, se é o que você estava se referindo,
que existe um processo que até é estudado em algumas linhas, que é o que eles chamam lá de registros acásicos, acásticos, né? Que esse aí já é um pouco diferente. Esse daí, a ideia é, por exemplo, uma coisa que aconteceu já, inclusive intrafisicamente, você vai lá e faz a leitura psicométrica daquele ambiente, desse lugar, e você vê cenas que, na verdade, já aconteceram naquele local, né? Isso é uma das coisas que tem. Isso existe, de fato, né? Mas observe que aí, no caso, é em relação ao passado e não ao que vai acontecer. É um pouco diferente, no caso dessa situação, né? Seria isso. Eu queria também chamar a atenção, antes de passar para a próxima pergunta, para a gente enriquecer o nosso debate, pode colocar ali o slide, por favor. Que é a ideia do seguinte. Bom, uma coisa que eu acho que é interessante aqui, pelo menos para mim, que eu acho que é interessante a gente discutir também, algumas atitudes que são antiparapsíquicas, para a gente entender também por que, né, as pessoas, e nós, incluindo a gente, às vezes a gente pode ter dificuldade de desenvolver o parapsiquismo, né? Então, seriam algumas atitudes, comportamentos que, na verdade, às vezes, elas não ajudam em relação ao desenvolvimento do parapsiquismo. Então, eu listei algumas aí, por exemplo, autoalienação parafenomenológica, né? Esse daqui é muito comum, às vezes, nas pessoas, às vezes a gente vê aí fora, às vezes a pessoa, ela não quer saber muito desse assunto, ela não está interessada, né? Tem pessoa que não quer saber desse assunto, então, tipo, essa autoalienação não contribui. Outra coisa, consciexofobia, né? Então, a pessoa que tem medo de consciex, né? Então, esse processo de ter medo de consciex é outro que também, às vezes, trava muita gente. Agora, esse daqui, para cada uma dessas atitudes aqui, eu acho que é interessante a pessoa pensar no contraponto ou no contra-argumento que derruba isso. Então, por exemplo, essa coisa da pessoa ficar autoalienada em relação aos parafenômenos, eu diria que o contra-argumento é o seguinte: olha, o fato de você ignorar o parafenômeno não vai tornar ele falso. Se ele de fato é uma coisa verdadeira, você dizer que aquilo não aconteceu não vai tornar aquilo falso. Então, não adianta, né? Eu prefiro a pessoa saber de fato o que está acontecendo. Consciexofobia, né? Às vezes a pessoa tem medo de consciex. Eu falo, olha, todo mundo um dia vai ser consciex, nós também. Então, o melhor é a gente se preparar para a situação. Poxa, então você precisa ter medo de consciex. Ela é você amanhã. Né? Então, é melhor você... Ela é um exemplar de estudo da sua condição futura. Então, é muito bom você pensar por esse ponto de vista, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, né? Que é o processo da leviandade, né? Que seria aquela pessoa que, tipo, ela conhece, ela tem o fenômeno e tudo, mas ela não leva aquilo a sério também. Por isso que remete àquela outra pergunta. Que reciclagem ou o que mudou na sua vida a partir da autovivência do parafenômeno? Alguma coisa mudou? O que mudou de fato? O que você conseguiu mudar em você a partir disso, né? Materialismo, né? A gente conhece bastante pessoas que são materialistas no sentido de achar que todo esse processo parapsíquico não existe, né? Então, no fundo, eu falo, materialismo é uma crença, igual qualquer outra. A pessoa também acredita naquilo, acredita que não existe nada, além do que está nesse mundo físico. É isso, né? Então, quer dizer, e o fato dela crer ou não crer não vai adiantar nada, né? Então, é melhor a pessoa estar aberta para poder experimentar e verificar, né? Então, indiferença para psiquismo, perfeccionismo, isso é outra coisa que também não ajuda. Que é tipo assim, eu quero ter o parafenômeno, mas ele tem que ser desse jeitinho, com essas condições, etc. E a vida não é assim, né? Então, aquilo às vezes acontece de uma forma que você não tem o controle total do que está acontecendo no fenômeno, né? Tem um monte de variáveis que influem na produção do fenômeno e você não tem controle sobre tudo aquilo. A começar das próprias consciências, que elas têm vontade própria. Então, elas fazem o que elas querem. Às vezes, elas fazem coisas que, às vezes, tipo assim, ela atua em cima do sensitivo e o cara nem sabe que a consciência está atuando em cima dele. Então, esse perfeccionismo é bobagem, né? Há processo de religiosidade, porque
que a gente, né, esse daqui a gente pensar, né, porque tem uma série de linhas religiosas que, inclusive, usam parapsiquismo. Mas por que elas, olha só que interessante, apesar de elas serem, né, usarem os parapsiquismos, por que ela é antiparapsíquica? Porque ela bota um teto no que a pessoa pode vivenciar. Ela bota um curral, ó, você só pode vivenciar isso aqui e tem que ser dessa forma. Ela não pode ter uma experiência contrária àquilo que o ditame ali, daquele meio, está dizendo, porque senão alguma coisa está problemática, né? Isso aqui a gente vê, isso aqui a gente pode observar, se alguém tiver a oportunidade de ler os livros de uma médium lá do Espiritismo, a Ivone Pereira, vocês vão ver ela contando casos assim que ela passou, por experiência própria. Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira. Ela descreve coisas que ela vivenciava quando ela apresentava para o cara, não, isso aqui não pode ser verdade. Jogava tudo fora o que ela estava fazendo, entendeu? De psicografia, um monte de coisa lá, porque ela tinha que enquadrar, não, como que você pode ter isso aqui? Não. Então quer dizer, tem alguém que fica... Isso é muito comum dentro do processo religioso, né? Então, isso é um problema, né? E a própria tanatofobia, que é o medo da morte, também, né? Ela também, de alguma forma, ela dá uma brecada, às vezes, na condição do parapsiquismo da pessoa, no sentido que a pessoa tem medo de morrer. Então, por exemplo, ela tem medo de experimentar alguma coisa que tem a ver com o desconhecido, né? Por exemplo, a própria projeção consciente, o que a gente mais escuta, né, às vezes em sala de aula, quando a gente fala da projeção, é muita gente dizendo, mas eu não posso morrer durante a projeção. Pois é, a morte vai acontecer, né, e algum dia você vai ser obrigado a sair, né? Então, tudo isso é para a gente pensar, né? Então, são atitudes, né, que elas não contribuem para o desenvolvimento do parapsiquismo. A gente que já está aqui há mais tempo, assim, né, falando nós, todos aqui dentro da Consologia, estudando, a gente tem que pegar e analisar com muita profundidade esses itens aí, para ver se a gente ainda não tem, às vezes, um resquício, um ranço de algum deles, por exemplo, que pode estar bloqueando, inclusive, o nosso desenvolvimento parapsíquico, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? Então, a gente ter essa condição. Para que a gente possa depois chegar nessa condição de maturidade, né? Que a gente está pontuando aqui, né? A maturidade parapsíquica. Então, na maturidade parapsíquica, o que você vai ter? Uma interdependência multidimensional, né? Então, para você ter isso, você vai ter que ter uma análise isenta da intenção das consciências em geral, né? Tem uma pergunta que eu coloquei nesse questionário, como é que você faz para reconhecer guia cego, assediador e amparador? Qual é o critério que você usa para fazer isso? Uma das coisas mais importantes é exatamente você ser isento na hora de analisar a intenção das consciências. Porque é isso daí que vai te dar, você saber se a intenção daquela consciência é positiva ou não. Porque, por exemplo, o amparador pode chegar, entre aspas, e te dar uma certa bronca, vamos dizer assim, né? Mas porque se você achar que o amparador só tem que ser sempre muito bonzinho, às vezes você pode errar na sua avaliação, você pode achar que o cara é um assediador, por exemplo. Então, esses erros, né? Então, a gente tem que ver o que faz com que a gente possa interpretar erradamente, né, o conteúdo do fenômeno, né? Outra condição, dando a maturidade parapsíquica, é o uso assistencial do parapsiquismo, né? Então, quer dizer, quanto mais madura é a pessoa, mais ela vai usar o parapsiquismo para assistência, né? E não simplesmente para uma condição só egóica. Então, com isso, ela vai ter um processo que ela vai procurar eliminar e não vai permitir gurulatrias, né? Ou seja, essa condição ela vai tirar fora, não tem gurulatria, não tem isso. E é uma relação de ganha-ganha evolutivo, né? Que é exatamente para favorecer a autonomia das partes envolvidas, ou seja, você quer não que a outra pessoa, o meu parapsiquismo é uma beleza e o seu é uma porcaria, não. Você quer que a outra pessoa desenvolva o dela, por ela mesma, ela vai ter que fazer o esforço, ela vai ter que fazer aquilo, mas você não quer que ela tenha uma dependência em relação àquilo que você, por exemplo, está percebendo. É isso que a gente, né, vai observando, que quando a pessoa vai adquirindo mais maturidade, ela vai entrando dentro desse processo. Então, porque às vezes a pessoa tem o parapsiquismo, né, no sentido de que ela passa pelos fenômenos, mas ela não chegou nessa maturidade, né, do emprego da coisa, no sentido de, às vezes ela ainda mantém gurulatria, ainda que dissimulada, às vezes a pessoa, né, ela vai criando determinadas condições
que as pessoas ficam só girando em torno dela. Então, isso aí não é legal. Então, o importante é a gente... e aí, no caso, por exemplo, né, eu chamo a atenção para isso, né? Para a gente pesquisar em relação a gente, como que a gente é em relação a essas condições. Seja em relação às outras pessoas, né, da gente permitir que a outra pessoa, de alguma forma, queira criar uma certa gorolatria, ou, de uma forma, a gente também criar a gorolatria em cima de outra. Né? Então, isso é importante a gente observar, né? Porque às vezes são atitudes sutis, são coisas, são detalhes que fazem a diferença. O problema da questão da gorolatria também é porque a pessoa não desenvolve o próprio psiquismo dela, porque ela deposita, né, vamos dizer assim, essa parte de responsabilidade na outra pessoa. Né? E a ideia que a gente está trazendo com a inteligência parapsíquica é exatamente a pessoa ter a experiência por ela, é a pessoa ter autoconvicção a partir dela, não a partir da outra pessoa. Não sei se está claro assim qual que é a ideia, né? Dirce. Cadê? Ligou? Acho que agora ligou. Agora deu. Deixa eu ver, até anotei aqui. Foi. Eu primeiro ia comentar essa questão dos registros, né, que eu peguei alguns registros meus de 2014. Eu estava muito angustiada, eu tinha sonhado com a mãe que tinha dessomado nesse período, e aí fui lá olhar. E impressionante, assim, as coisas que me esclareceram, eu ter feito aqueles registros, né? Porque eu percebi, assim, o quanto ela nos preparou uma semana antes da dessoma, pelas coisas que eu anotei. Inclusive dizendo, né, um dia eu fui visitar ela, disse assim, tu encontrou tua tia no corredor? E eu digo, qual delas? Ah, é a tia Nívia, que é uma irmã dela que já dessomou, já havia dessomado há uns 4 anos. Mas com uma alegria, assim, né? Eu digo, encontrei, né? Porque eu vi que ela estava muito feliz. Eu digo, encontrei sim, mãe. E aí troquei de assunto, que não deveria, né? Hoje eu vejo que eu podia ter deixado ela falar mais. E ela tá ok. E o comportamento dela naquela semana estava totalmente diferente do convívio que a gente teve com ela, né? Eu, mais de 40 anos. Então, a importância dos registros, como você falou, né? Da gente dar valor a isso e registrar naquele tempo. Que na época eu só registrei, porque estava começando a trabalhar com autopesquisa, né? E eu estou aqui há 1 mês e meio agora, eu vim para cá, e esse dia eu estava comentando com a Manuela, eu digo, eu já podia fazer um livro com os registros que eu tenho, porque desde que eu cheguei eu tenho feito, né? Os registros geral. Comecei com o laboratório agora da imobilidade física Visual também, né? Com frequência, assim. E tenho percebido assim a compreensão de alguns fenômenos. Eu sempre comigo foi o processo da ectoplasmia, né? Desde menina, assim, muita queda, muito acidente, muito quebrar tudo. O apelido já era distraída, cai, né? Já tinha até alguns apelidos em relação disso. E com eletrodomésticos, de queimar tudo dentro de casa, né? O ventilador, a batedeira, a TV, tudo junto, assim, com muita frequência. Que eu não compreendia e hoje eu consigo trabalhar melhor, né? Notebook, já nem compro notebook caro, porque sei que em seguida ele para de funcionar, né? Já conheço e já reconheço isso, então tenho tentar trabalhar mais nisso. Mas a minha preocupação é que assim, quando tu vai evoluindo, né? Quando tu vai trabalhando a tua inteligência evolutiva, tu começa a perceber as pessoas na tua volta. E eu tenho na minha família 2 irmãs que são muito parapsíquicas. Uma tem medo, né? De consciência, como você falou agora, eu localizei já elas aqui. E a outra é médium que incorpora. Mas nunca estudou doutrina, nada, só incorpora. De repente, lá incorporou e vai resolver alguma coisa. E eu me preocupo muito com isso, né? Pela essa falta dela buscar uma inteligência maior, dela poder compreender melhor isso e trabalhar, se proteger até, né? Porque, como eu digo, tu não sabe se aproxima ali o amparo, o guia cego, né? O que está chegando ali nela quando ela está frágil e aberta. E vive numa eterna melim. Então, tu vê que isso não faz bem para ela. Como acessar essa pessoa e tentar, né, fazer com que ela compreenda quando ela só acha que aquilo ali, é para mim, tipo, me sinto quase abençoada, vamos dizer assim, né, por estar recebendo essa entidade. Como tu acessar e poder contribuir, né? Acho que a partir dessa meu envolvimento maior eu vou poder contribuir melhor, né, assistir melhor, mas só para fazer o comentário. Eu vou te dizer assim, que não tem uma fórmula única, porque cada pessoa é uma, né? Você vai ter que ver qual é a forma que você consegue ter acesso a ela, a rapport.
tem que ser feito de uma maneira, vamos dizer assim, de dar liberdade para outra pessoa, no sentido, ou seja, quando a gente tem mais, às vezes a gente tem mais dificuldade de assistir gente da própria família do que gente de fora. Isso é quase uma regra. Por quê? Porque a gente tem envolvimento afetivo com a pessoa e há uma tendência, e a gente conhece determinados trafores e trafares também da pessoa, e ela conhece da gente também. Então, às vezes o que você fala para a pessoa tem menos crédito do que uma pessoa de fora fala. Então, é difícil, às vezes, assistir gente da família por causa dessa condição, né? Então, assim, o que eu diria é a questão do exemplarismo. Eu não vejo outra saída, sabe? Mas você tem que ver se ela dá abertura para você falar alguma coisa ou não, né? Aí, às vezes, de repente, indicar algum livro para ler, etc. e tal. Mas isso tudo tem que ser feito de uma maneira que, primeiro, a sua intenção tem que estar muito clara, que você não pretende convencê-la de nada, né? Ou seja, porque você tem que dar liberdade para outra pessoa não querer nada do que você está oferecendo. Então, ou seja, você tem que ter essa liberdade, essa tranquilidade de aceitar que a outra pessoa possa querer um caminho completamente diferente do que, na verdade, você, mesmo você sabendo que aquele é o melhor para ela, entre aspas, né? Esse negócio de é o melhor é uma coisa complicada, né? Mas, enfim, eu diria que seria por aí, sabe? Vou te dizer, assim, da minha experiência, da minha família. Na minha família eu tenho gente que não quer saber desse assunto. Quando a gente fala, a pessoa tem medo e não quer saber desse assunto. Eu respeito, mas vamos dizer assim, durante muito tempo, as vivências que eu tinha, eu nunca dizia nada, nunca falava porque eu achava que aquilo ia criar muito problema. Hoje eu já falo bem mais, assim, mas eu não fico em cima, não, entendeu? Às vezes também acontece alguma coisa, a pessoa vem atrás, aí eu falo mais alguma coisa a mais, entendeu? Mas assim, eu não posso forçar ou fazer alguma coisa nesse sentido. A pessoa não quer, a gente tem que respeitar, né? Então, isso vai muito vamos dizer assim, da visão que a pessoa tem ou do próprio temperamento, né? Então, se a pessoa não quer, você não tem como forçar, você tem que deixar. Então, o que eu vejo assim, para a gente conseguir assistir alguém da família, a gente tem que ter mais cuidado ainda com essa coisa, porque às vezes a gente lá no fundinho ainda tem uma intenção de querer convencer, e aí a coisa não vai funcionar, não vai ficar bom. Então, às vezes uma pessoa de fora, por isso que às vezes uma pessoa de fora consegue ter mais crédito com a pessoa né, mais próxima da gente, da família, do que a gente mesmo, nesse sentido, né? Isso não é, assim, regra 100%, mas a gente observa isso, né? Bernadette. Que você acabou de falar da família, assim, bem interessante, porque eu vivenciei também. Tem uma família, assim, que eu tenho 2 irmãs que são enfermeiras e 2 que são professora. Uma delas, que já hoje é aposentada, 36 anos, foi enfermeira, e ela não querem que eu falo de consciência, não querem que eu falo nada de parapsiquismo. Tudo bem, eu respeito todos eles, né? Uma família grande, nós somos 9 irmãos, né? Mãe ainda viva com 83 anos, uma lucidez fora de série, a minha mãe. Nunca teve doença nenhuma. É um cerne lá. Ela não tem doença, não me dói nada, mas não tira, ela disse assim, não me tira do meio das plantas e dos animais. Me deixa eu aqui. Ela quis ir para a cidade, quis que comprasse um terreno onde ela pudesse criar as galinhas dela, criar os bichinhos dela e ter as plantas dela. Tá tudo certo, nunca fica doente e tá lá com 83 anos. São e forte, uma lucidez que conta a história da mãe dela, de quando ela nasceu lá. Ela conta história, eu estou gravando as histórias de vida dela desde pequena, quando ela nasceu, ela conta tudo isso. É bem interessante isso, para mim está sendo um laboratório, estou aproveitando. E essa questão assim que você fala da família, essa minha irmã, que é enfermeira, ela parou, se aposentou, ela disse assim, de noite eu nunca durmo. Ela disse assim, eu vivo dando medicamento para pacientes, eu vivo fazendo injeção, eu estava numa sala de cirurgia ontem à noite, mas que coisa, eu já parei de trabalhar no hospital. Eu olhei um dia para ela e disse, Nelves, e daí ela me olhou assim, eu disse assim, você quer que eu falo para você? Ela disse, então fala. Daí que eu sentei com ela e eu expliquei o que estava acontecendo. Foi o momento que ela deu abertura. Então eu vejo assim que às vezes você tem que esperar a pessoa olhar para você e dizer assim, fala alguma coisa. Foi esse momento, e não é muito tempo, não. Foi uma viagem que eu fui para lá, que ela pediu, então fala.
né? O que está acontecendo? Ela disse que eu não paro de trabalhar durante a noite toda, né? Ela disse assim, eu assisto gente, dou remédio, estou no hospital, estou lá, medico o paciente. Então, vejo que é importante essa questão da gente respeitar a evolução de cada um na família, né? Porque você está um pouquinho mais à frente, está buscando o que você quer levar. Tem que respeitar cada um no seu nível. E a questão do parapsiquismo, que acontece comigo, não sei, né? É como eu funciono. Eu comecei a perceber como eu, Bernadette, funciono. Né? Isso me deixou eu assim trabalhar meu parapsiquismo, me dar mais segurança, começando pelo meu corpo, assim, ó, tendo a observação de tudo, da minha mente, dos meus pensamentos, do rim, de tudo, do intestino, de tudo, como eu funciono. Opa, estou aqui, o que está acontecendo isso comigo? E buscar isso primeiro no meu corpo físico, sabe? Assim, eu sou muito observadora em mim, isso desde criança também, né? Assim, quando eu fiquei a primeira vez grávida do meu filho, ninguém precisava dizer, eu disse, eu estou grávida, 2 semanas eu estou grávida, porque eu estou grávida, eu sei que eu estou grávida. Foi fazer, eu disse, doutor, eu estou grávida. Ele me olhou assim, Bernadette, sim, eu estou grávida, eu disse para ele. Assim, eu sei pelo meu corpo. Isso eu vejo que me ajuda bastante, né? Saber. Outra coisa, a sensibilidade. Eu trabalhar a questão energética, as minhas energias imanentes, como eu trabalho com as energias imanentes e as energias conscienciais. Isso para mim funciona, é desse jeito que eu funciono, então é assim que eu tenho que trabalhar, é dessa maneira que eu me percebo. E assim, a observação para mim ajuda muito. A auto-observação de mim, ao redor, de onde eu estou, como funciona, o que aconteceu antes, ou agora, ou depois, fazendo essas relações, assim, eu vejo que funciona comigo bastante, né? E outra coisa, assim, que eu percebo também, que é a lucidez, né? Tem épocas, opa, eu estou mais lúcida, estou menos lúcida, o que está acontecendo, né? E assim, outra coisa, consciência é o que a gente mais vê, né? É o que mais a gente vê desde criança, via aquilo, parecia normal aquilo, né? Tanto a gente ia deitar no quarto, parecia que está todo mundo lá na cama, ao redor, caminhando, a roupa, até a gente enxergava. Mas isso não é regra para todo mundo, não é todo mundo que vê consciência, não é tão comum assim não. Isso não é muito comum não. E tem muita gente que às vezes quando vê, a pessoa duvida da própria visão daquilo que está vendo, né? Então, por exemplo, né, você falando aí, eu já tive um familiar que ele teve uma clarividência assim, a luz do sol, do quente do dia, assim. E a pessoa não admitia que aquilo tinha sido um fenômeno. Você perguntava para ela, ela falava assim, não, eu acho que foi da minha cabeça. Mas tinha lógica em todo o processo, etc., aquilo que ela descreveu. Mas a pessoa tinha uma dificuldade imensa de admitir, vamos dizer assim, que aquilo era um fato, né? Porque aquilo, de alguma maneira, esse é o que eu quero chamar a atenção. O parafenômeno, às vezes, né, se a pessoa aprofundar um pouco mais e entender melhor, ele, querendo ou não, ele vai causar, né, vamos dizer assim, ele vai causar uma mudança na pessoa. Então, às vezes a pessoa, eu falo isso, né, tem muita gente que às vezes não desenvolve tanto o parapsiquismo, justamente porque ela não quer fazer tanta mudança também. Por quê? Porque na hora em que você começa a desenvolver mais o parapsiquismo, você vai descortinar uma realidade, a sua própria realidade também, intraconsciencial, extrafísica. E às vezes a pessoa, é igual eu estou falando, ela quer continuar vivendo como se fosse um avestruz. Enfiou a cabeça debaixo da terra e não estou vendo o que está rolando. Então, se a pessoa não está vendo o que está rolando, ela acha que está tudo certo. Né? Tem muita gente que vive assim. E às vezes a gente tem muito familiar assim também. Então, às vezes, quando a pessoa fala, não me fala desse assunto, não sei o quê, é justamente por isso. Porque às vezes a pessoa já criou a vida dela, já está assentada a vida dela em cima de determinadas bases, de determinadas crenças, o modo de proceder e tudo. Se ela é obrigada a admitir, né, que aquilo, né, acontece, que tem essas condições e tal, parapsíquicas, ela vai ter que fazer alguma coisa. Ela não vai poder mais ficar do mesmo jeito, né? Porque o parapsiquismo, essa condição da inteligência parapsíquica, ele acaba exigindo da pessoa ser mais autocoerente. Não tem saída para isso. Então, com essa situação, você vai vendo que... Então, muita gente, na verdade, fala, olha, meu parapsiquismo está bom, está dando por gasto, eu não quero mais. Mas a pessoa, às vezes, não quer mais justamente porque vai ocasionar isso. Né? É inevitável essa condição de você começar a perceber quem são as suas companhias extrafísicas de fato,
né? E das outras pessoas também. E aí você vai ter que saber como é que você lida com isso, né? Então tem gente que não quer, e aí a pessoa então fica na condição de colocar, né, como eu falei, né, parecendo avestruz, enfia a cabeça debaixo da terra e deixa rolar o que estiver rolando, né? A pessoa faz isso, né? Alexandre. Tem umas 7 perguntas aqui, mas eu vou tentar condensar Pode em uma fazer. só. Estamos Eu estava fazendo disponíveis. assim, o que eu achei mais interessante do que você falou até agora, que eu estava fazendo uma analogia, é do processo do amadurecimento parapsíquico coletivo, assim, você falou do histórico das várias linhas de parapsiquismo, desde o Egito, e do amadurecimento pessoal. Como é que talvez passasse pelas mesmas fases, né? Eu, por exemplo, nessa vida, eu tive uma fase que, com algumas projeções, projeção de consciência contínua, que parece que era mais essa coisa da autopersuasão e da autocomprovação, de você realmente não ter como negar que existe a multidimensionalidade. E depois isso meio que parou, eu tinha muita projeção, agora não tenho muito, mas assim, embora os fenômenos estejam menos objetivos, talvez eu tenha melhorado em qualidade. Eu tive uma retrocognição que já era talvez não era mais aquele fenômeno tão objetivo para me provar que existia a multidimensionalidade. Provar não, que eu já sabia, né? Mas para ver na prática. Mas já da minha holobiografia, já é uma coisa mais sutil, com mais conteúdo para mim. Para reciclagem. Quer dizer, primeiro foi uma reciclagem porque aquilo me mudou. Falei, não, tenho certeza que existe, isso fortaleceu minha forma de ver o mundo, né? Mas o crescendo disso foi uma experiência mais pessoal da minha holobiografia que me fez uma reciclagem mais pontual, mais do temperamento. Quando você falou do histórico, do histórico das linhas de parapsíquicas, né? Você chegou ali você passou pela Idade Média, você falou do Egito Antigo, né? Passou pela Idade Média, que a coisa ficou um pouco mais... Chegou no século XIX, na metapsíquica, teve lá a SPR também, né? Quer dizer, o parapsiquismo inglês. Então, essa questão dos fenômenos mais objetivos chamarem mais atenção. Aí, uma coisa que eu achei interessante que você falou, basicamente o pessoal dava muita importância para estudar o outro, né? E um dos motivos era que aquilo era para poucos. Eles entendiam que aquilo não acontecia com todo mundo, que era uma espécie de gurolatria. Algumas pessoas tinham aquele poder do parapsiquismo, né? E o outro motivo era você não confundir o pesquisador com o pesquisado, né? Por causa da objetividade, né? Desse negócio da ciência ser a objetividade. Essa falsa objetividade que a ciência acredita, que no fundo é um dogma. Pois né? Aí o ponto que eu queria chegar é o seguinte, como na história pessoal, que primeiro parecia que eu tinha que ter um fenômeno mais objetivo que a coisa acontece em camadas, né? Por exemplo, primeiro tinha que quebrar um pouco, depois da Idade Média toda, né? Voltar sem quebrar, não existe multidimensionalidade, vamos falar disso. E depois as linhas que progrediram um pouco mais, o próprio espiritismo, né, o kardecismo, que tinha mais conotação religiosa, deu um pouco mais de valor, não ficou tão preso essa questão de ter que ter uma comprovação totalmente objetiva e da subjetividade, né, da autopesquisa, né? E agora na Conscienciologia você tentando entender que tem um objetivo maior para o psiquismo, que era a mudança, a reciclagem intraconsciencial, né? E depois a autoassistência, você começar a se entender melhor, e no final, que é o que a gente está chegando hoje em dia, que é a assistência, a interassistência, né? Então, eu acho que é interessante o que você falou desse crescendo, né? Primeiro você ter uma autocomprovação, depois você fazer uma reciclagem pessoal, para partir depois para o fenômeno parapsíquico como uma ferramenta de interassistência, né? Quer dizer, essa maturidade do parapsiquismo. Aquilo que eu falei, eu acho que quando você vai amadurecendo, então você vai mudando um pouco essa visão. Então, por exemplo, assim, há, né, uma tendência ainda na SOCIM de valorizar mais os fenômenos objetivos.
Então, por exemplo, esses materialização, aporte, não sei o quê, porque eles... Pré-cognição. Pré-cognição. Que é muito fora do... Porque eles, vão dizer assim, chamam mais a atenção. Sim. Né? Mas quando você começa a pensar do ponto de vista de maturidade, você vai olhando e você vai vendo que, na verdade, uma coisa é a forma, outra coisa é conteúdo. E, às vezes, o conteúdo ele pode ser muito rico e muito mais importante num fenômeno sutil do que num fenômeno gritante. Quando você começa a pensar isso, às vezes você também muda a forma como você vê o seu próprio parapsiquismo. Ou seja, às vezes uma coisa sutil que você possa ter, aquilo pode ter muito mais valor, pode ser muito mais importante do que, de fato, uma outra coisa que seja mais gritante. Nesse caso, por exemplo, que você está falando, eu acho que é uma coisa relativamente comum, que a gente escuta muito dentro da própria CCCI, né? Muita gente dizer que tinha mais projeção no início, logo que teve contato, e depois teve menos. E eu vejo que aí você pode olhar que às vezes tem os dedos amparadores. Sim. Primeiro, exatamente, eles vão fazer uma assistência para você, sei lá, por exemplo, para te mostrar, olha, esse fenômeno existe, esse fenômeno é possível, a multidimensionalidade está aí. Seria uma fase, né? É uma fase. Aí depois o negócio é o seguinte, aí, agora corre atrás. Então, quer dizer, aí depois você vai entrar num outro estágio, que é exatamente de você fazer o seu esforço para você desenvolver mais seu próprio parapsiquismo e de você usar isso de maneira assistencial, não mais só para você, mas para as outras pessoas também. Né? Então, aí a coisa vai mudando de patamar, né? Muda. Você acha que no processo coletivo, da evolução dessas linhas parapsíquicas, isso que você falou, talvez seja um aparador que esteja guiando essas fases para fazer uma coisa gradual. Você acha que na evolução das linhas do parapsiquismo também pode ser uma coisa pensada dessa forma? O que você acha? Nunca pensei dessa maneira, assim, se por acaso tem alguma uma coisa nesse sentido, assim. Mas eu vejo que, assim, aí eu vou colocar da minha experiência, né? Que, por exemplo, antes de conhecer a Conscienciologia, né, eu nasci em família católica, mas sempre achei que aquele negócio era barca furada, né? Então, a minha tendência era não querer fugir de ir à missa, essas coisas todas. Quando depois eu tive contato com o Espiritismo, e lá eu achei um pouco mais lógico, mas ainda ficava meio que observando. Até que eu conto isso um dia lá, que o cara que estava dirigindo a sessão pediu, dá um passe ali na fulana. Eu nunca tinha dado um passe numa pessoa, nem sabia o que era aquilo. Cheguei e só fiz assim, falei, vou fazer que nem todo mundo faz, bota a mão aqui. Aí botei a mão, quando eu vi, meus braços começaram a se mexer, e não era eu que estava mexendo meus braços. Eu falei, mas espera aí, então tem um negócio, isso aqui é uma coisa séria, não estamos brincando. Né? Então você vendo que vai ter estágio. Mesma coisa, quando entrei na Conscienciologia, eu também tive mais experiências projetivas mais marcantes, né? Que não me deixaram com a menor dúvida daquilo que estava acontecendo. Mas por quê? Porque acho que eu precisava daquela assistência para entender, primeiro porque eu achava que, tipo assim, essa coisa, ainda tinha muito essa visão que tem a ver com o processo religioso, aquilo é para determinada pessoa, às vezes não é para mim. Mas na hora que você passa pelo processo, aí você fala, e agora, o que você vai dizer? Né? Então aí você depois tem que correr atrás de você fazer por você, mas você vê que aquilo é possível. Né? Então, essa é a ideia do extrapolacionismo parapsíquico, né? Que o professor Valdo falava tanto. Né? Então, o extrapolacionismo ele te dá no presente como se fosse uma cancha, né? Daquilo que na verdade está ali na frente. Uma mudança de patamar. Uma mudança de patamar. E aí cabe a você, como se diz, correr atrás, né, de alcançar esse patamar, de manter, né, nesse sentido. Então eu vejo que tem isso. E aí com o tempo você vai amadurecendo e vai vendo que às vezes o conteúdo é sempre mais importante do que a forma. Né? Se a gente valorizar muito a forma, a tendência é você perder o conteúdo. Ou seja, no sentido de você não interpretar ou não extrair tudo o que é possível daquele fenômeno, se você ficar muito preso na forma. Você focando assim, a conteudística, né, priorizando o conteúdo, parece que cada vez a reciclogenia, né, assim, o potencial de reciclagem do fenômeno e da tua inteligência parapsíquica vai aumentando, né, que é a interpretação, vai também aumentando com isso. Porque, observe, a gente, às vezes, você não tem nem sempre a precisão ainda, né, de, por exemplo, às vezes você passa por uma vez e você tem uma hipótese do significado,
daquele fenômeno, mas às vezes você não apreendeu tudo que está em volta daquilo. Às vezes você vai entender aquilo daí um bom tempo depois, né? Então, assim, você esperar que você entenda todo o conteúdo de uma única vez, eu acho que não é o ideal. Porque justamente a pessoa está entrando por uma linha que é meio que do perfeccionismo também. Aí eu só, né, vou fazer alguma coisa se eu entender tudo que está relacionado. E o parapsiquismo, às vezes, pode ser uma falha nossa, a dificuldade que a gente tem de comunicação entre as dimensões e tudo, né, que a gente tem que levar isso em conta. Então, que às vezes aquele conteúdo que você tem, você percebeu uma parte. Na verdade, em volta tem muito mais, né, que às vezes você só vai compreender bem mais para frente, né? Isso é uma maneira Hora como eu de vejo. casar com a Amarela. Não sei se está funcionando. Acho que não. Agora está. Ok. Eu, só para juntar a nossa discussão e ao que o Alexandre acabou de falar, tem uma coisa que, por exemplo, eu vivi os últimos 14 anos antes de vir para Foz, vivi em Londres e portanto, ensinei Conscienciologia lá, né? E, entretanto, uma das coisas interessantes é que eles têm uma tradição muito grande também que vem dos celtas, não é? Então, convém a gente não esquecer aquela questão lá dos druidas e tudo mais. E isso hoje ainda continua a estar muito vivo nas Ilhas Britânicas. Tem muita gente com muito parapsiquismo, tanto na Irlanda, na Escócia, que nós também fomos, e a Inglaterra, inclusive, tem uma linha que não é o espiritismo do Allan Kardec, mas que é, não sei se vocês têm conhecimento, que é uma linha que eles chamam de espiritualismo. Sim. Que é semelhante e tem ainda muito a ver, não é? Eles têm igrejas daquilo, então ainda fazem daquilo uma religião. E ainda fazem seance, hoje em dia, em pleno século XXI. E tem muito fenómeno de materialização. Tem muita gente que faz cirurgia parapsíquica também lá na Inglaterra, inclusive eu conheço, tive um cara que foi meu aluno que é dessa área. E, assim, uma das coisas que ainda hoje isso acontece, em pleno século XXI, que a gente pode achar bem estranho, não é porque essa é uma coisa meio século XIX, né? É porque ainda estão tentando provar para a ciência convencional que o parapsiquismo existe. Uma tristeza. É isso aí que eu acho que é a perda de tempo, né? Então, assim, realmente, toda vez que tentam, entendendo dessa linha, por isso que eles tentam partir para os fenômenos mais objetivos e valorizam mais isso. Justamente porque eles querem provar para outra pessoa. E o problema é que, na verdade, a coisa mais importante do que provar para outra pessoa é provar para si próprio. Então, por isso que a autoexperimentação e a autovivência é muito mais importante do que o hiper, super, mega, ultra plus fenômeno que a outra pessoa tem. Você está falando, eu não sei se é dessa linha aí da Inglaterra, eu sei que tem um pessoal lá que às vezes mexe com o processo e tudo, mas, por exemplo, eles têm uma dificuldade de aceitar o processo da série X. Eu não sei se dentro dessa linha aí é assim. Porque tem alguns que eu sei que não aceitam e tem a ver, na verdade, com o processo da monarquia. Que a Inglaterra tem o processo da monarquia, imagina, o rei ele não pode ressomar como súdito. Né? Então, esse é um dos motivos pelos quais, inclusive, esse processo da série X, né, ainda tem algumas resistências também, né, vamos dizer assim, das pessoas admitirem, porque elas, no fundo, estão repetindo a ideia que existia há muito tempo atrás, né? Por exemplo, lá no Egito, eles achavam que a pessoa, depois que dessomasse, a pessoa mantinha as mesmas funções que ela tinha quando estava no intrafísico. Então, se a pessoa era faraó, ela continuava faraó no extrafísico. Se a pessoa era, né, escravo, continuava escravo. Quer dizer, esse processo dessa hierarquia, né? E a gente entende que, né, na Conscienciologia você vê que não existe, né? O negócio não funciona assim. Às vezes o serenão é o cara que está lá, né, entre aspas, né, na idiotia, está lá num processo completamente, aparentemente patológico, intrafisicamente, mas no fundo a consciência é muito mais avançada. Então, isso se me permite ilustrar, só, o Valdo uma vez ele falou, eu desisto de ir lá para Londres, para a SPR, né, Society for Psycho Research, porque já tem prova, já foi provado muitas vezes e é uma perda de tempo, como você falou. Eu estou perdendo meu tempo porque já foi provado, peço quem quer acreditar, acredita, quem não quer não acredita, e assim, o importante é a autopersuasão.
Júlia. Por isso que eu coloquei uma pergunta aí também no questionário, né? Como é que você convive com as pessoas que são materialistas, né? Como é que é a sua convivência com aquelas pessoas que dizem que isso tudo é bobagem? Então, é interessante a gente pensar como é que é, porque você vai estar no meio e às vezes tem gente assim, e aí, como é que é? tem muita coisa lá que ainda assim eles estão continuando provando porque tem muito ceticismo e eu costumo chamar o ceticismo profissional, porque é bom ser cético até um certo ponto, até você provar para você próprio. E essas pessoas da linha do espiritualismo, elas também têm provado para si próprias, elas aceitam claramente a questão da multiexistencialidade, não é problema. O que é que tem ainda um monte de researchers, de pesquisadores, que eles vêm até nós e eles vinham também à conscienciologia assim, não, mas eu contrato você para você produzir fenómeno para eu saber se isso é verdade. E o próprio, não é ceticismo, ele é um anti. Assim, não tem como eu provar para você, porque só o facto de você ser cético assim, já não vai acontecer o fenômeno. Entende? O problema é que eu falei, o materialismo, ele é uma crença. Ele é uma crença igual como tem a crença religiosa. Ela é a crença de que não existe nada. Entendeu? É mais ou menos isso. Professor, eu gostaria que você comentasse aí sobre essa pensata. O maior analfabetismo neste planeta é o parapsíquico, porque aqui o professor Valdo, ele foi assim, generalizou assim, de uma forma que ele está querendo falar que são os fenômenos sem uma pesquisa por trás, uma coisa mais grosseira, assim, um mediunismo, um animismo, né? Porque, assim, o que eu entendo, o que eu tenho percebido em relação, assim, ao meu parapsiquismo é que eu tenho percebido que tudo que me acontece, desde quando me acontece, aquilo vem para mim como se eu precisasse me autossuperar de muitas coisas. Então, é para mim uma ponte para eu me autoconhecer, uma ponte para que eu possa ter mais lucidez, ter mais percepção de tudo, mais compreensão de mim, do outro, de tudo ao meu redor. Então, assim, isso tem me sido muito assim transparente, muito claro, tem me trazido muito isso, essas experiências, porque tem pouco tempo que eu conheço a Conscienciologia, eu estava... Mas qual a relação você está fazendo disso com essa frase? Que é isso que eu não entendi. Então, aí eu veja bem, em relação a essa frase, a questão do parapsiquismo. Tem pessoas que não têm parapsiquismo, assim, tem pessoas que têm, mas não têm lucidez, não têm, né, não se atentam para isso. E elas são bem casca grossa, vamos dizer assim. Minha mãe é extremamente casca grossa e é tudo muito, muito, muito difícil com ela. Para mim, ela é uma pessoa bem limitada, e eu compreendo, então eu já entendo que o parapsiquismo é alguma coisa a mais, e não um analfabetismo. Sim. Não, mas o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo o maior analfabetismo neste planeta Terra é o parapsíquico. Ou seja, analfabetismo parapsíquico. É a pessoa que ela nem sabe que isso existe nela, ela não admite que isso nem existe nela. Pega e olha, por exemplo, conta, dá uma... vamos dizer assim, quantas pessoas do seu conhecimento, por exemplo, que a pessoa sente os processos de chakra e bioenergia? Olha, eu vou te dizer, se eu pegar e contar, por exemplo, na minha família, o número, acho que é eu. Nunca vi ninguém da minha família dizer assim, o chakra tal, mesmo que quando você fala o assunto, a pessoa falar alguma coisa que sente ou já sentiu. Não tem. Então, eu estou te falando assim, se você pegar uma amostra, eu acho, da população mundial, é enorme a quantidade de pessoas que simplesmente
não tem nem percepção energética, que é uma coisa mais primária e básica. Daí que ele fala que o analfabetismo maior é o parapsíquico. Porque até às vezes as pessoas que ainda têm alguma coisa, às vezes a pessoa ainda é um negócio primário, assim, ela não reflete muito sobre aquilo, ela não tem nem muita lucidez ou consciência a respeito do que é aquilo. Então, a ideia que ele está colocando aqui nessa frase é para dizer que esse é o maior analfabetismo da Terra. Não é o da leitura, né? Da pessoa saber ler e escrever. É o que a pessoa não conhece nem a própria energia dela. Então, eu interpretei diferente. Eu estava interpretando como se ele estivesse colocando que a pessoa parapsíquica é uma pessoa que está no analfabetismo. Não, nada disso. Entenda a frase assim, o maior tipo de analfabetismo desse planeta é o analfabetismo parapsíquico. Não é uma pessoa parapsíquica, tá? Essa é só a interpretação da frase. Tá, e só mais uma pergunta. E é isso aí, eu vou te dizer, por exemplo, eu incluo que eu também ainda tenho, eu estou, como se diz, estou aprendendo o abecedário. Porque, por exemplo, eu já admito, já tive uma série de fenômenos, etc., mas tem tanta coisa que eu não sei, ou que, tipo assim, que aquilo às vezes eu não tenho tanta segurança e convicção, entendeu? Por quê? Porque ainda falta experiência, falta um monte de coisa. Então, assim, isso aqui realmente é terrível, mas é a realidade. Porque observe o seguinte, se por acaso não fosse assim, você teria muito mais gente admitindo a extrafisicalidade, a comunicação com as consciências, admitindo a seriexalidade, mas na prática, a gente não vê isso. Então, é por quê? Porque as pessoas, exatamente, faltam para elas terem lucidez a respeito do parapsiquismo que elas mesmas têm. Né? Tá. E só mais uma pergunta, assim, uma opinião que eu gostaria que você me desse, assim, pela sua experiência. Eu comecei a pesquisar, com o tempo, eu fui percebendo muitas características minhas com uma personalidade. Eu fui pesquisando, me olhando e tendo afinidade com essa personalidade que já não mais, né, que pode estar no extrafísico, mas aliás, que pode estar no extrafísico, não. Bom, que já dessomou, mas que eu fico, às vezes, tentando entender por que eu me afinizo tanto com essa personalidade e fui procurar. E aí eu fui pedir uma orientação a respeito disso, e aí a pessoa me falou assim, olha, mas essa personalidade, ela é negativa. É uma personalidade que naquela época lá, ela foi muito negativa, e tal. Eu falei assim, mas tudo bem, mas eu tenho N trafares, né? Eu me identifico nos trafores e nos trafares dela também, mas eu percebo que alguns aspectos eu já avancei, já não está tão, né? Mas aí, o que veio em mim, assim, o que eu senti? Eu senti que seria importante, no caso, você acha, que esse estudo aprofundado, essa pesquisa, até você chegar mais ou menos à evidência, ela não seria seria muito assim, importante para você se enxergar como aquela pessoa de antes, e hoje, e poder melhorar muito mais em função até da negatividade dessa personalidade? Eu vou te falar o que eu penso a respeito disso. É o seguinte, primeiro, estudar biografias de uma maneira geral eu acho positivo para você, né, porque você está fazendo uma conscienciometria daquela consciência que você está estudando. Independente se você tem uma afinidade grande ou se você acha que você pode ter sido aquela pessoa ou não. Esse é um ponto. Mas, em qualquer um desses estudos, eu diria que talvez uma coisa mais importante é você ter isenção em relação àquela análise que você está fazendo. O que eu quero dizer isso? Você não puxar brasa para sardinha para nenhum lado. Então, por exemplo, se aquela consciência, seja ela tenha sido você ou não, se ela tem aquele trafar, você não vai edulcorar e não vai dourar a pílula que aquele trafar está lá. Tá certo? Essa é a primeira coisa. Porque, às vezes, há uma tendência da gente, porque independente de você ter sido aquela personalidade, não, porque você, às vezes, gosta de uma característica daquela personalidade, daquela pessoa, então, há uma tendência de você
dá uma adocicada, vamos dizer assim, e às vezes em certos trafares que às vezes aquela consciência tem, ou tinha, ou apresentava. Mas veja, isso não resolve nada. É autoilusão a pessoa fazer isso. Agora, o que eu vejo, então assim, é a questão da isenção, é você analisar de maneira bem criteriosa, tanto trafores quanto trafares, sem procurar. E outra, aí a sua dúvida, ou a sua questão é se você acha que você pode ter sido aquela pessoa, né? Então você, vamos dizer assim, aí você tem que ter muito mais autocrítica em relação a isso. Porque o que tem de engano em relação a essa condição de personalidade consecutiva é enorme, né? Então eu vejo o seguinte, aí eu vou te falar como eu sou em relação a isso. Pode não ser que sirva para ninguém que está aqui. Eu sou o seguinte, se aquilo, eu tenho alguma dúvida, se eu não tenho um negócio assim que me chancele exatamente aquilo, eu, de certo modo, descarto essa possibilidade. No sentido de que eu só vou admitir, por exemplo, que eu fui uma determinada personalidade se eu tiver, assim, vários elementos que me comprovem aquilo. Senão, eu prefiro continuar mantendo aquilo como uma hipótese, como alguma coisa. O que não me impede de estudar a personalidade e fazer esse contraponto. O que eu tenho parecido com ela, o que eu não tenho. Mas observe, o que é mais importante não é você identificar se você foi ou não aquela personalidade. O mais importante é que reciclagens eu faço a partir desse estudo. Porque senão a pessoa inverte o processo, entende? Que o objetivo é a reciclagem, não exatamente saber se eu por acaso fui ou não fui. Gente, o nosso tempo acabou, agradeço aí a presença de todos, né? E a gente deixa aqui o convite para a próxima semana, vai ser a tertúlia número 40, com o tema Técnicas Ortopensatográficas, né, da especialidade Paremiologia, com a Rosemary Salles. Então, estão todos convidados aí para o próximo domingo, tá bom? Obrigado. Bom domingo a todos.